Tudo bem com vocês? Tudo bom, pessoal? Nós estamos começando aí o 42º programa Ciência e Vida, trabalhando no tema Pessoas Fora de Série. Eu tenho o prazer de ter o Fernando Sartor aqui, explorador, teve mais de 50 países, estava contando conosco no programa anterior a viagem à Antártida, e o Ricardo Miller-Kautzmann também, que é explorador, não teve tantos países, mas já subiu mais vulcão em montanha do que o Sartor. Então, são dois malucos, aventureiros, explorador. Então, assim, nós estávamos falando sobre a viagem à Antártica, e a pergunta que foi feita era assim, nós estávamos lá, então assim, animais, e como é que foi o retorno, e depois a viagem até a Torre do Paine, que era o programa inicial, como é que foi esse finalzinho dessa aventura? Quer começar, Ricardo? Bom, eu diria assim, antes de falar do retorno, sobre os animais, eu acho assim, quem não viu um grupo de pinguins e gosta de animais, merece gastar um dinheiro e ver pinguim. Pinguim é um animal, é um palhaço do lado de fora da água. Dentro da água eles são fantásticos, eles são melhores que os peixes, mas eles foram assim o show dos animais. Os leões marinhos são bravos, um perseguiu a gente, tivemos que correr porque ele corria. Mas os pinguins era a coisa mais maravilhosa. Pena que eu não posso mostrar as fotos aqui, mas vão num lugar com pinguim que vocês vão adorar. Então isso aí precisa ficar. E aí, como é que foi aí da Torre do Paine? A comida deu, como é que foi o esquema todo? Bom, logo que a gente chegou na volta, o barco ele tinha sido bloqueado por causa do acidente, então ninguém podia descer do barco, que a gente tinha que liberar o passaporte, né, porque a gente estava saindo do Chile na volta. E ninguém conseguia sair. Aí eu enlouqueci porque a gente tinha uma passagem de ônibus que a gente precisava tomar naquele dia para conseguir concluir a travessia do percurso de Torres del Paine, que era o nosso objetivo inicial. E aí eu consegui cantar a moça lá e acabou que nós três fomos os primeiros de todos a descer. Então logo que a gente desceu, os repórteres estavam lá e a gente virou a capa do jornal. Nós os três primeiros a sair do barco e terem acesso ao continente, fomos fotografados e virou manchete. Entrevistado, né? Entrevistados no jornal local e também no jornal de Santiago, depois uma pequena nota sobre o acidente antártico do barco. E então daí a gente pegou o ônibus para Puerto Natales, que é a cidade base onde saem as vans que te levam até o início da trilha de Torres del Paine. Só para vocês terem uma ideia, Torres del Paine, Calafate e a região do Trango Tower tem os picos de montanha de granito liso mais belos do planeta. Então entre os dois lugares onde tu pode ver picos de 1.000, 2.000 metros de pedra pura, que são a maravilha dos escaladores, no Paquistão e na Terra do Fogo. Então é ali que a gente estava andando. E vocês foram mesmo depois da Antártida, mantiveram essa programação de ir lá? Era a programação inicial. Se a gente não fosse para a Antártida, nós fazer essa trilha, né, de 7 dias, né, e em Torres del Paine, né? E aí veio os glaciais também, né, não só os picos, né, os glaciais, né, vários glaciais. Até a gente dormindo numa noite acampando lá, a gente ouvia o estouro do gelo caindo, né? Vocês acamparam nos glaciais? Nos glaciais, ao lado dos glaciais. Ao lado dos glaciais. Acampamento não, tinha umas cabanas, né? As cabanas foram construídas por alguns exploradores anteriores e deixaram as cabanas prontas lá. A gente chegava e precisava botar a barraca. Podia usar. Tinha muito frio, né? Então não botava, daí podia usar essas cabanas. Risco de animais lá não tinha? Não tem risco nenhum. É caminhada, ali já tem bastante turista, né, pessoal? Tem hotéis, até agora tem mais. Mas naquela época não tinha tanto hotel, tinha um ou dois ali que a gente... A gente foi numa época que ainda era muito cru tudo. A gente atravessou um rio que hoje tem uma ponte, com a mochila em cima dos ombros, com água no umbigo, se equilibrando, atravessando. Depois a gente atravessou um pântano molhado, que nos congelou até o osso, né? E a gente só se salvou no final porque a gente tinha E dormimos uma noite na neve, uma garrafa de bourbon
que a gente engoliu aquele bourbon e esquentou quando a gente Foi uma noite, né? Foi nevando, né? Tivemos dormindo nevando, né? Numa barraca, né? Mas a região é muito, muito linda. E não tinha dado os grandes incêndios que meio que devastaram as florestas da região. A gente ainda foi. E a comida nesse período, como é que foi? A gente assim programou para 7 dias, né? E aí comprou as coisas. Não, o que a gente come por dia, a gente multiplicou por 7, calculamos assim mais ou menos, só que a gente não calculou que a gente comeria o dobro lá, porque a gente já está caminhando mais 5, 6 horas caminhando, frio, né? Então a gente comia mais, né? E aí a gente tivemos que racionalizar, mas deu certo, até Deu certo é modo dizer que passaram fome. Passamos um pouquinho, não, ainda... Mas não passou. Muito engraçado foi que a gente estava com água na boca, a gente não tinha mais comida e a gente sonhava com um filé de salmão quando a gente chegasse na vila que saiu o ônibus e tal. E aí, por um azar do destino, o Fernando trocou o caminho e a gente saiu do caminho normal. E aí eu ultrapassei o Fernando. Erramos o caminho. Andamos umas 2 horas, assim, e quando eu me dei conta, eu voltei gritando pro Fernando, de bravo. O Fernando deu meia volta e correu na minha frente. Acho que por 1 hora eu não consegui alcançar ele para xingar ele. Daí, quando eu cheguei, eu já tinha acalmado, eu não tinha mais muito o que xingar. Perdemos a janta, perdemos a comida da noite, tivemos que ficar sem comer aquela noite. No outro dia, né? Outro dia a gente comeu um salmão, com vinho, um prato melhor refeição do mundo. Uma das melhores da minha vida. Não chega a dar briga entre 3, assim? Não, sempre tem um que geralmente era eu, né? O Ricardo, né? E o Marcos, às vezes um tinha uma opinião diferente. E aí alguém tinha que... Qual que nós... Sim, ele era um grande mediador. Qual que a gente ia aí? Qual a opção? Um quer isso, outro quer aquilo, então a gente ia... Os outros se matando e tu lá pra cá. Aí... o mediador. Daí dava certo, com 3 dá certo, se fosse 2... Se fosse... Já fiz uma viagem com 4, dá 2 para cada lado. 2 para cada lado. Não fica igual. 4 não é... Não, 3 une. 3 une. 4 não dá, fica 2. Aí fica sempre 2, a maioria vai pro lugar, nós vamos pro lugar. 4 vira 2 grupos de 2. Inclusive a Antártica, daí foi... Não foi 3-0? Foi também? Não, foi 3-0. Mas as Malvinas... Porque assim, cara, R$400 para 2 semanas, com comida, passeio e tal, $400. 2 semanas. É muito barato. Muito barato. Navio, né? Ela foi a viagem mais... Não dá para não ir. Não dá para não ir, não podia perder. Eu tenho isso de memória, foi a viagem mais barata da minha vida e uma das mais fantásticas. Nós gastamos $4 por dia em 40 dias. 5, refeição incluída, inclusive algumas noites. Essa viagem toda? Toda viagem, saindo de Porto Alegre e voltando. $4 por dia? $4 ao dia. Assim mesmo. Essa eu desafio vocês aí, quem é que consegue. Deixa por 10, vamos ver se... Não, mas eu lembro disso, exatamente, foi $4. $4 tem outro valor hoje, né? Eu queria explorar vocês um pouquinho mais. Tem mais alguma coisa sobre a viagem antártica? Acho que não. Não. Aproveitando o fato de eu estar com 2 exploradores aí, eu queria... O que te levou, Nando, a viajar 2 anos e meio na Europa, na Ásia, na África? Que loucura foi essa? Que idade tu tinha? Como é que começou essa loucura? Brigou com alguém e saiu? Não. Namorado? A gente fazia agronomia, né? E a gente tinha um deu a ideia, 2, 3 ali se juntamos e surgiu a ideia de viajar pela Europa. Que ano foi isso? Isso foi em 82, que nós fomos. Né? 82, pô. 19 aninhos. E aí, no fim, juntamos um grupo de 9 pessoas, 10% do curso. Foi. 10 agrônomos, 9 agrônomos, 10, que fomos viajar pela Europa. Fomos todo mundo junto, só que eu estava com o meu colega, que a gente ficou sempre junto, eu e um outro Eduardo, né? Ficamos sempre juntos viajando, e aí foi 2, 3, mais 4 grupos, separamos e cada um foi para um lugar diferente, foi em tempos diferentes.
E aí fomos aqui, o nosso objetivo era trabalho para ter mais dinheiro, para conhecer mais a região, o local, então trabalhar ali, ficar mais vivenciando, né? Vocês colhiam frutas, né? Nós trabalhamos na França colhendo uva, na Suíça colhendo uva e na fábrica de vinho, né? De vinho. E aí aí a gente viu, mas vamos viajar. Aí a gente já ouvia falar pelas mães deles, naquela época, telefone, carta e coisa, né, a comunicação. Ficamos sabendo por telefone que eles tinham ido, 3 deles, dos 9, né, tinha ido para o Japão. Aí nós vamos ir também, nós vamos dar um jeito de ir também. Tinham ido então comprar passagem, coisa. A gente fez roteiro diferente. Trabalhava para ter dinheiro. Trabalhava para ter dinheiro, inclusive. Trabalhamos nesses 3, França e Suíça, ficamos bastante tempo ali, né? Para juntar dinheiro, aí juntamos dinheiro. Nós era para ficar 6 meses, ou 1 ano no máximo. E aí, no fim, ficamos 1 ano, aí resolvemos viajar para fora, né? Aí foram lá conhecendo a Europa, mas daí resolveu, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos para Japão, aí fizemos um roteiro lá, Japão, Tailândia, de avião, Mianmar, Nepal, aí que a gente queria conhecer as montanhas, né? E do Nepal em diante nós fomos por terra daí. Aí Nepal fomos Índia, ficamos 1 mês na Índia. Foram indo até daí resolveram ir para a África nessa história. Não, aí isso é outro outra viagem. 2 anos Brasil depois. Entendi. Eu achei que fosse na mesma outra coisa. Aí é outra. O que aconteceu nesse período aí de inusitado que possa contar para Sim, aí digamos assim, pegamos o ônibus que tinha na época, né? Não sei se tem Nova Delhi até Istambul, passamos pelo Irã, né? E ali na fronteira ali do Irã, né? Sempre foi meio conflituoso, né? Naquela época também. Eles chegaram, abriram o ônibus todo e queriam, não sei o que estavam procurando, se era droga, se era equipamento, armas, ou acharam suspeito o ônibus que estava atravessando ali, né? E aí revistaram, ficamos 24 horas ali, desmontando o ônibus, esperando ali, né? Na fronteira para entrar no Irã. E vocês para... Tivemos que esperar e fomos. Aí continuamos, depois continuamos normal. Que depois não conseguiram remontar o ônibus. Montaram, mas... Mais ou menos, né? E tinha guerra do Irã-Iraque naquela época. Naquela época tinha o Irã-Iraque, não era mais na fronteira da Irã-Iraque. Sim, não era onde vocês estavam. Nós entramos mais pelo lado. Estressados, sim, né? E tu nem te preocupava com isso? Nem sabia? Não, mas lá a cidade de Teherã é normal, né? Isso aí cidade de Teherã, e a comida, normal, que é uma coisa assim, nem se notava que eles estavam em guerra na fronteira, né? E a comida lá tranquila, não dava dor de barriga nem nada? Não, no Irã já era até melhor que a Índia, né? A Índia já dava mais dor de barriga, né? Mas lá era normal, até era bem normal, assim, tinha mais que nem o gaúcho que come mais carne, coisa, eles já comiam, né? Mas eles já tudo. Até a cidade mais parecida com Porto Alegre foi no Irã que nós encontramos. É mesmo? Qual delas? Parecido, assim, tem o jeito, assim, na Europa é tudo arrumadinho, tudo limpinho. Lá era mais os viadutos, coisa assim, que nem em Porto Alegre ali, né? Na João Pessoa, ali, aqueles viadutos, coisa assim. E um pouquinho mais sujo, assim, né? Então, terceiro mundo, né? É, o mundo, né? O terceiro mundo. E tu, Ricardo? O terceiro mundo. Da onde surgiu a ideia de ir para a pico do Aconcagua? Eu não sei quando que idade tudo surgiu que eu era um garoto aqui em Montenegro e aí tinha esses morros aqui, então tudo surgiu subindo o Morro Montenegro e o Formiga. E o prazer que eu sentia de me grudar nas pedras e conseguir subir, chegar lá em cima, e a vista. E aquilo de garoto, né? Tomou conta de mim, então eu até hoje adoro subir coisas, subir morros e fazer uma coisa diferente, olhar lá de cima. Eu me apaixono pela paisagem dos cumes. A tua primeira foi subir o Corcovado, que tu estava no Rio ainda? Não dá para dizer, eu acho que Corcovado não, Pão de Açúcar. Depois de grande, foi com 17 anos a travessia do Taimbezinho. Foi uma aventura à parte, mas ele também fez
era uma coisa da garotada. Era um rito de passagem daquela rito época. de passagem. Subir. E aí depois eu morei, estudei em outros lugares, aonde eu ia, eu descobri alguma coisa para fazer. Então, quando eu morei no Rio de Janeiro, era as montanhas do Rio, mas nunca fiz escalada técnica, sempre mais escalaminhada, né? Subida de rocha, assim, mas nada tão técnico assim. Montanhismo? Montanhismo de caminhada. E como é que foi o convite para te subir o Pão de Açúcar? Tu que nunca tinha feito isso. Subir pelo lado, pela parede, né? No Amazonas eu conheci uma pessoa que ficou meu amigo, Frederico, e ele me contou é uma via ferrata que fica na face interna, que é a face do bondinho, e é um cabo de aço que vai até lá em cima. Então eu me preparei fazendo exercício de barra durante várias semanas e consegui uma cadeirinha e umas fitas de segurança com mosquetão, mas a pessoa era uma pessoa muito pequena e me deu uma fita muito pequena e aquilo foi terrível, mas eu não vou entrar em detalhes, foi muito difícil chegar lá em cima, porque eu tive que fazer tudo no braço, eu não conseguia descansar direito. Mas essa via ela foi cortada há alguns anos atrás, porque dava muito acidente, pessoas desqualificadas como eu resolviam fazer e às vezes se prendiam lá e caíam e tal, mas eu tinha equipamento para não me matar, né? Às vezes as pessoas faziam no muque sem nenhum equipamento, aí caíam uns paraibanos, pessoal do Nordeste que era curioso e tal, que nunca tinha montanha para escalar lá, né? Porque o carioca mesmo, ele já é habilitado, ele faz aquilo porque já tem as montanhas ali, então tem uma comunidade. Sim, o pessoal do Rio usa muito aquilo. Mas é muito lindo. Depois tinha uma outra via que subia pelo Costão, explodiram também, então as coisas estão sendo depauperadas. Só pelo bondinho agora. Só pelo bondinho agora, porque os bons pagam pelos maus, né? As pessoas às vezes se acidentavam, então as instituições acabam bloqueando o acesso para evitar os irresponsáveis, né? Terrível. E tu falando um pouquinho da viagem da África, foi 2 anos depois. Sim, então tu já tinha voltado, concluiu o teu curso ou não? Aí nós voltamos e completamos o curso. Aí tu te formou? Aí eu me formei. E nunca exerceu? Nunca exerceu? Sim. Exerceu? Eu exercei, tá bom. Assim, 2, 3 anos. E aí eu fui fazer um estágio lá em viveiros, né, na Alemanha, que eu consegui passar, né, umas bancas ali, e aí fui contemplado de fazer um estágio lá na Alemanha, né. Então, em viveiro, aí eu fui para lá, fiquei, nesse estágio era 4, 5 meses. E aí me bateu a vontade de novo, né, porque eu já, de viajar, estava lá, né, na Alemanha, aí vou continuar viajando, né. Já tinha passado 6 meses, né? E poderia retornar, mas deu a vontade de novo. Aí eu pensei, como eu trabalhava nessa área de acácia aqui, de plantação de acácia, eu vou para a África do Sul, que é o paralelo 20, é onde produz acácia, é o Rio Grande do Sul, e no mesmo paralelo do globo, a África do Sul. E ali então produz também, por exemplo, São Paulo não produz nessa área aí que produz acácia. Então eu fui lá, que era onde era mais desenvolvida, o Brasil e lá, né, era acácia. Aí eu fui lá, fui procurando, fui na embaixada, tentando achar um estágio lá para mim já chegar lá com algum lugar para ir, né. Não consegui ir lá na embaixada em Londres, né, mas daí fui de avião para a África do Sul, e chegando lá fui para a região onde tinha, né. Aí cheguei na Anglo-América lá e fui pedir um estágio. E aí, nessa empresa aí que produz, né. Aí os caras, nós tivemos um estagiário lá na tua região, onde tu mora, lá em Montenegro, mas na verdade era Estância Velha, e aí nós vamos te dar um estágio. Aí então e aí fiquei lá 6 meses na África do Sul, lá conhecendo e trabalhando e conhecendo além da... Qual é a cidade ali que você estava? Era Pietermaritzburg, a cidade. Fica mais a oeste, mais a leste ou mais a leste? Mais a leste. Mais a leste. Perto de Cape Town. Isso. Tá. Cape Town, E Natal, tem uma região, o estado se chama Natal.
nessa região onde produz. Eu fiquei lá e depois aí vou voltar, não vou voltar de avião, vou voltar por terra, vou voltar aí Zimbábue, Zâmbia, Tanzânia, Quênia, vou fazer tudo por terra. Vou voltar até o Egito ali, fazer toda a África, parte leste, por terra. Aí foi o que eu fiz, né? Resolvi continuar, né? Mais 6 meses. E aí tu não então já tinha passado uns 6, depois tinha 6. dinheiro para fazer isso aí? Alguma coisa a gente ganhou, né? E no estágio, coisa, e já tinha algum dinheiro, né? Daí foi juntando, sempre sempre no modelo econômico, né? O que podia a gente economizava, né? Quando eu falasse antes, tu andou de ônibus em Sim, cima de ônibus. Em cima da... Isso aí foi aí ali no Quênia, a gente, eu voei de avião, tinha uma guerra no sul do Sudão, fui até o Sudão, onde tinha uma guerra ali que não podia, no sul do Sudão. E aí ali eu peguei uma passagem de avião, pulei, e aí dali em diante fui também por terra, sempre cortando o continente. Aí tinha esse trem aí do Sudão até o Egito ali, que eles andavam em cima, o pessoal andava em cima. Fazia sentado e deitado em cima lá, mas era o melhor lugar, porque lá dentro era cheio de gente, apertado, calor. Lá. E aí aí fui andando por cima também. Temos algumas fotos andando em cima do trem, chegando no Egito, das pirâmides, lá, conhecemos o deserto, tudo. Ricardo, continuando a Aconcagua, que eu acabei mudando para... Tem que falar do Everest também, né? Tem dois assuntos pendentes, um é a Aconcagua, o outro é o campo base do Everest. Para deixar claro, o Everest eu só fui até a base, não subi Everest. Só fica por conta dele, né? 6 metros de altura já é só. Eu fui no Nepal também, mas eu fui aí, fiquei 15 dias ali no Annapurna, né? Que era outra montanha e tal, né? Que também no base camp, né? Só onde o pessoal vai. Eu fui a 3.000, já fiquei tonto, imagina 6.000, cara. Vale dizer que o Nepal, nas 2 viagens, a do Annapurna e a minha, não existe estrada, ou tu voa, ou tu faz caminhando. Não existe estrada no sentido de carro, ou tu faz... Existe os carregadores, os Sherpas, e tu caminha ao lado, né? Sim. Ou tu voa. Então a gente fez tudo a pé. A gente vai da região da base, não exatamente da capital, mas da base das montanhas, faz tudo a pé, porque dali em diante não tem automóvel, não tem estrada de carro, nem trem. Tu chegou a sentir o mal da montanha? Sim, né? Quando tu passa de 5.000, qualquer pessoa vai se sentir mal. Uma pessoa muito fraca vai se sentir aos 3.500, 4. Então é muito fraco. Tem que ir se adaptando, né? Tem que ir se adaptando. É uma questão de devagar e também de um controle mental. Assim, se tu chega direto e chega lá, tu vai se sentir tonto, né? Que nem quando eu fui para La Paz, né? Direto de avião aqui, direto em destino em La Paz. Primeiros 2 dias a gente fica tonto, fica... Sim, é uma esquisito, mas aí depois tu se adapta, né? Até depois fomos pro Machu Picchu, aí não sentimos, já tava... E pessoal que chegava direto lá em Machu Picchu, já a gente via que já tava... Passava mal, mas a gente já tava adaptado. Vocês subiram? Aí subiram. E aí, cara? E aí? Esse tipo de montanha de altitude não é para qualquer um. Ele é uma curva de aprendizado, assim como o mergulho com tubo de oxigênio, é uma coisa que tu precisa saber uma série de detalhes da física e da química que mudam, senão tu te ferra, não são coisas que dá para fazer de improviso, assim como voar de paraglider, asa delta, a não ser que tu tenha uma pessoa colada em ti, não são coisas que dá para fazer sem uma curva de aprendizado. Então o cume do Aconcagua foi uma curva de aprendizado, eu indo de montanhas menores, de 5.000 e aprendendo a conviver com a altitude, como tu tem que reagir a ela, administrar o esforço e tal, porque se o corpo entrar numa situação de crise, que é quando tu instala o mal de altitude, ele começa a rodar para trás, e aí tu não consegue mais te recuperar, a não ser que tu desça da altitude. Se tu permanecer, tu só tende a ir piorando. Tem que ser aos poucos, né? Porque a pessoa vai conhecendo o equipamento, precisa, eu preciso ter botas, preciso ter e equipamento. Calor, tu não pode passar frio, tu não pode... E assim, alguns lugares... Tem os fatores de surpresa que tu nunca vai saber, que é clima e tal,
mas tu tem que os fatores que são do teu controle, tu tem que ter controle. Então, E quem foi? Contigo foi o Daniel? foi o meu primo Daniel e um amigo de viagens anteriores, que é o Rubens da Costa Júnior, Tá. que agora... E aí quem fez o cume? Só tu? Aí o Daniel, ele teve uma abordagem errada, um dia ele caminhou de forma errada, muito rápido, ele iniciou um mal de atitude e aí ele teve que desistir. Ele bloqueou, ele desistiu. Ele desistiu porque ele passou daquele ponto e daí tu entra num processo de dor de cabeça intensa, perda de apetite, daí é difícil tu voltar a te recuperar. Mas foi... Mas tu foi até... Sim, como é que foi? 2 dias, 3 dias, quantos dias? São 2 semanas de preparo, desde que tu começa a mochilar para chegar lá em cima. 5 dias, mas essas 2 semanas são adaptação, né? Adaptação, e tu vai indo para um ponto mais alto, cada vez mais, e depois tem um momento que tu vai subir, levar equipamento, descer para descansar, e aquele equipamento tu vai reaproveitar depois que tu for para o outro acampamento. Então é um acampamento base, tu vai de e volta aproximação, para treinar, base, o primeiro avançado e o segundo que é o pré-pico. O pré-pico. O segundo, então, foi a 5.800, dali tu sai até os 6.780 do cume. E aí, clima, a gente estava no final de uma janela de clima e a gente pegou as últimas horas daquela semana de clima bom. Depois dali foram 2 semanas de tempestade. Todo mundo que se preparou para fazer naquelas 2 semanas fracassou. Então é muito complicado isso. Conta na descida que tu estava descendo e notou uma pessoa que estava indo pela esquerda, se não me engano. Na verdade foram 3 acidentes. Quando eu ainda estava na aclimatação, eles trouxeram para a câmara hiperbárica um oriental, um coreano, que tinha passado mal, porque tinha lido que ele podia ir com pouco equipamento. E ele tentou com aquele pouco, mas a sorte não foi igual e ele estava lá. Aí, durante a subida, na última empreitada, que é uma canaleta antes de chegar no cume, tinha um japonês morto, porque ele demorou para chegar no cume e demorou para começar a voltar. E quando ele voltou era tarde demais, ele não conseguiu, pelo clima, sobreviver e ele morreu. E aí depois um terceiro que a gente viu o pessoal arrastando o corpo para baixo. Eles enrolam e arrastam o corpo, tipo um trenó. Sim. Então do lado. Vi um brasileiro que é um cara muito bom, com o rosto todo queimado, preto, as orelhas pretas, os dedos pretos. O cara era um escalador, ou seja, guia de montanha no Santa Catarina, apavorado, porque foi pego na pior hora. Sim, na realidade assim, vocês veem assim, nós estamos com 2 camaradas, mas não são assim, marinheiros de primeira viagem, né? Tiveram todo um aprendizado com o mundo exterior, né? Primeiro indo aos pouquinhos, tu foi lá, trabalhou na Europa 2 meses, aprendeu línguas e tal, tu também viajou, começou a morar no Amazonas, depois veio... Isso dá um aprendizado, aí começar a subir pequenas montanhas, fazer pequenas trilhas, então é um processo da informação, uma curva de aprendizado. Mas assim, isso só, como é que a gente faz para começar? É só começar ou é uma questão de cabeça? Como é que a gente sai de uma inércia? E aí tu vai descobrir os equipamentos precisos, vai falando com as pessoas que conhecem, né? Vai aprendendo esse tipo de aventura. E vocês acham assim que, por exemplo, uma palestra que vocês dessem, por exemplo, Montenegro, pessoas dessa geração mais jovens, seria alguma coisa interessante para fazê-los se motivar para isso? Porque eu escalei o nosso Morro da Formiga, o Morro Montenegro, tu também, tu deve ter escalado Mariazinha, então a gente começou com essas histórias da Mariazinha. E depois daquilo a gente foi andar de barco pelo Rio do Sim, quando a gente começou, né? Com quantos anos? 10 anos, eu acho. 10 anos de seguida. Então assim, é uma coisa que, então, assim, por que não se pode resgatar isso? O que vocês acham? Podemos, né? Isso aí. Eu acho que tem que começar. Tem que começar. Tem que botar, jogar ele na fogueira.
Tem também o Samuel, né, o Samuel que está nos ouvindo, né, o filho do Adriano também pode começar a fazer essas indiadas, que na realidade não são indiadas. São coisas que formam o caráter da pessoa. Eu tenho um amigo que fez várias aventuras, ele está indo hoje para os Lençóis Maranhenses, vai fazer uma travessia de 2 semanas pelas areias, mas ele teve um problema grave de coração, ele quase morreu, e ele me disse que quando ele estava lá no final, no leito de hospital, vendo a morte do lado, ele disse, não, mas eu já fiz tanta coisa, eu já venci tantas montanhas, eu já aguentei tantas areias, tantas florestas, que eu vou aguentar isso aqui. E aquilo foi para ele uma mão de força, de ele saber que ele tinha capacidade de superar, porque essas experiências paralelas da aventura, elas nos trazem a resiliência que a gente tem que ter, às vezes, numa outro tipo de dor, um outro tipo de situação difícil. Então, eu acho que isso serve para a vida, né? Continua com Isso aí são experiências. E assim, rapaz, a gente olha esses dois, parece que são dois normais. São normais, mas são normais que fizeram muita coisa, né, para também continuar nessa normalidade. Então, assim, então é um recado, um pedido, uma solicitação, assim, de vocês quiserem entrar em contato com os dois para conversar, buscar mais informação, até para se mobilizar, saber como foi, o que fazer, pode entrar em contato. Eu agradeço muito o Nando Sartor e o Ricardo Kautzmann pela boa conversa de hoje. Valeu. Gostei, foi ótimo. Valeu, obrigado. Muito obrigado.